A nossa palestra de hoje é sobre a implantação do e-social nos órgãos públicos. A Portaria Conjunta 76 e a 76 de 2020 e 71 de 2021. Para proferir a palestra, vou chamar a Laura Suez. A Laura é coordenadora geral da Estruturação de Informações Previdenciárias, graduada em Administração Pública pela Universidade de Santa Catarina, servidora de cargo efetivo em exercício do INSS desde 85. A partir de 2014, cedida para exercer o cargo em comissão de coordenadora geral na atual Secretaria de Regime Próprio de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. À frente da coordenação de diversos projetos do INSS, a Secretaria da Previdência, com destaque a da estruturação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, concepção e desenvolvimento do Sistema de Informação de Registro Civil, o SIRC, e desde 2011 no projeto e-social, na concepção das regras dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. E desde 2014, voltado aos órgãos públicos, com destaque quanto às regras dos servidores da esfera federal, estadual e do Distrito Federal e dos municípios, vinculados ao RPPS. Além de coordenação de concepção e coordenação do sistema do GESCOM, do RPPS, do SIG-RPPS e modernização do CADPREV. Ela poderia estar aposentada já, mas como ela adora o que faz, né, continua trabalhando com a gente e vai passar todas as informações do e-social. Bom dia. Como o Remison já falou, né, me apresentou, eu sou servidora de cargo efetivo do INSS, com muito orgulho, tenho orgulho de ser servidora. Foi meu primeiro concurso que eu fiz lá, em 84, você já pode imaginar a idade que eu tenho, não é? E assim, nunca tentei fazer outro concurso, por quê? Porque o tema Previdência me encantou, que não é todo mundo que gosta, não. Mas não tem família no país que não precise, em algum momento, de Previdência, que seja do regime geral ou do regime próprio. E eu tive a felicidade de, durante muitos e muitos anos, trabalhar no regime geral do INSS, e há 6 anos eu estou na Secretaria de Previdência, especificamente na área da subsecretaria dos regimes próprios de Previdência Social. Sempre, muitos e muitos anos, eu sempre foquei na construção de cadastro, de base de dados. Isso desde 99, quando foi implantada a AGFIP, para vocês imaginarem quanto tempo é. Mas sempre trabalhei silenciosamente, por quê? Porque no serviço público, vocês sabem disso, nada é fácil, não é? Nada é fácil a gente implantar algo novo, nada é fácil, assim como o e-social. E no e-social, eu estou desde o início, quando era só para os regimes, para o regime geral, só para as empresas privadas. Só que quando se percebeu lá em 2014, porque o projeto e-social já existe desde 2010. Era um projeto só da Receita Federal. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso, até vocês entenderem como que isso começou, não é? Então, isso era um projeto da Receita Federal que ia substituir só a GFIP. Só que como me chamaram para participar, e eu tinha acabado de concluir o CIRC. Você sabe o que é CIRC? Sabe, né? Agora, por causa dos óbitos, o CIRC é um sistema de registros civis, que até então a gente só tinha os óbitos. O INSS que construiu lá em 2001 o sistema de óbitos. E todo mundo se beneficiava disso, não é? Só que era um sistema obsoleto, ele tinha que ser modernizado. Daí nós fomos em diversos cartórios sobre a possibilidade de conseguir também os registros civis de nascimento, casamento, averbações, porque isso é importante. Sem isso, como que a gente ia pensar em automatizar o reconhecimento para fins de pensão, não é? Então, assim, a gente construiu o SIRC, o Sistema de Informações de Registros Civis, e eu tinha acabado de implantar o SIRC, nos tantos e 8 mil
cartórios. Na verdade, não foi bem assim fácil também implantar nos 8.000 cartórios. Isso foi até 2015, 2016, que terminaram de implantar em todos os cartórios do CIRC. Mas valeu a pena. E daí agora, o CISOB vai ser substituído pelo CIRC, não é? E todos vocês, assim, o meu sonho é que vocês tenham o acesso a essa base de dados também. E daí assim surgiu, porque o CIRC teve um conceito de projeto diferenciado. Porque eu fui em um cartório e um senhor, o dono do cartório, disse assim, olha Laura, vocês lá da esplanada dos ministérios, vocês deveriam repensar. Porque hoje os cartórios têm que prestar informações, 14 tipos de relatórios, e cada um quer informação de uma forma diferente. E era um cartório bem grande, falou assim, olha aí, nós temos assim, nós temos que ter um mini cartório aqui dentro só para atender o governo federal. Porque são 14 tipos de relatórios, as informações eram as mesmas, olha que absurdo. Eu saí de lá arrasada, certo? Mas eu dei um abraço bem forte nele, por quê? Porque a partir de então eu comecei a lutar, e hoje é assim que é o CIRC. O governo federal teve que me dizer, todos os 14 órgãos, o que eles precisam. Incrível que pareça, as informações eram sempre as mesmas. Então a gente construiu o CIRC assim. O cartório manda as informações uma única vez. E lá na esplanada dos ministérios, os 14 entes federativos que participam, né, do projeto do CIRC, eles é que buscam as informações lá no ambiente nacional. E assim aconteceu com o E-Social. Então a própria Receita aceitou de chamar também o Ministério do Trabalho, o INSS, a Receita Federal, junto, né, a Caixa na época, hoje já não está mais, para a gente construir o E-Social. Na época também não era o nome E-Social, era um outro nome, mas depois passou a ser o E-Social. Então, assim que foi. E hoje é o mesmo conceito. As empresas que já estão, desde 2018, enviando informações para o E-Social, elas mandam as informações uma única vez. Elas não precisam mais fazer GFIP, elas não precisam mais fazer RAIS. A carteira de trabalho digital foi implantada, certo? Então, todas as empresas privadas já estão no E-Social, exceto os órgãos públicos. E agora chegou a hora da implantação dos órgãos públicos. Agora, pergunta para uma dessas grandes empresas que já mandaram, ou mesmo das pequenas, se alguém quer voltar ao modelo anterior. Não, ninguém quer. Deu trabalho na hora de implantar. Mas, assim, às vezes, o conceito, se você olha, tem um monte de informações, aqueles números lá de S, dos eventos, né? Mas isso é só para se organizar. Para vocês não faz diferença, certo? É só para vocês saberem onde estão as informações. O que quer dizer cada evento daqueles. Entendeu? Então, eu sei que é bem difícil para vocês, eu escuto isso e eu me coloco no lugar de vocês, não é? Da dificuldade que a gente tem, mas chegou a hora, tem que implantar. E não é por causa da Previdência, por causa da Receita também. Por quê? Hoje a gente ainda não tem informações referentes ao imposto de renda. Do E-Social, nem as empresas privadas. Por quê? Porque a Receita também não conseguiu acompanhar esse novo conceito de que substituir a DIRF, eles achavam também que isso era, eles mesmos acharam isso impossível, que era só por causa das contribuições previdenciárias do regime geral. Não, mas eles viram que era possível substituir também a DIRF. Quem aqui de vocês trabalha com a DIRF? Alguém trabalha? Então você sabe o quanto que é trabalhoso, não é, gente? Certo? Então, agora, com as informações que vêm do E-Social, vocês não precisam fazer esse trabalho cada final de ano, né, para fazer aqueles ajustes todos. Ela já vem pronta, as informações vêm pelo E-Social. Assim como outros, fora falando agora só de RPPS. Quem é aqui que não é de RPPS? Tem muita gente que não trabalha com RPPS? Tá bom, então ótimo. Todos são de RPPS, fica mais fácil direcionar e falarmos só sobre RPPS, tá bom?
Então, é mais ou menos assim, eu quis só fazer um resumo, né, de tudo, porque às vezes é bom saber como isso surgiu, certo? Porque daí quando eu fui para lá, ninguém sabia, lá na Secretaria de Previdência, ninguém sabia o que era social. Eu disse, mas como? Se a DIRF vai ser substituída, se a GFIP vai ser substituída, a RAIS vai ser substituída, os RPPS tinham que mandar RAIS, não é? Então, nós tínhamos que começar. E começamos a trabalhar o layout do e-social para os órgãos públicos. E por isso que os órgãos públicos ficaram sempre para o último grupo. Porque os órgãos públicos têm regras muito diferenciadas, né, do regime geral. Muito específicas. Às vezes, cada RPPS ou cada ente federativo pode instituir a sua legislação, certo? Então, são inúmeras. Nós, desde 2015, que nós estamos trabalhando o layout do e-social, sempre fazendo ajustes, e agora que a gente vai implantar, que a gente vai ver ainda, nós vamos ter muitas surpresas, de repente, certo? E não é só vocês, municípios ou estados, é a própria União. Quem mais está sofrendo é a União, porque eles nunca precisaram nada, certo? Agora eles também. E os militares, os parlamentares, certo? Lá o Senado Federal, os deputados, a Câmara de Deputados, todos têm que prestar informação pelo e-social. Então, assim, ó, nós vamos começar, e o Alex, quem estava ontem, assim, o Alex já falou uma parte, assim, né, dessa questão que vai ser, porque muita gente tem medo da penalidade, não é? Que vai ser a não emissão, vai ser o critério, mais um critério para o CRP. E no caso da Receita Federal, vai ser também um critério para a CND. Por enquanto é isso que a gente sabe, certo? Então tá, vamos começar a apresentação, não é? E depois vocês fiquem à vontade, anotem as questões. Também, se alguém quiser, o que você acha, Remison? Se alguém tiver uma dúvida, a gente pode responder na hora, né? Melhor às vezes, tá bom? Então, fiquem à vontade. E agora eu quero agradecer pelo convite, né? É a primeira vez, depois da pandemia, que eu saio de casa, né? Que eu saio assim para fazer o evento. E pela minha idade, já podia estar aposentada há muito tempo, como já falei antes, mas eu amo o que eu faço e tenho orgulho de ser servidora pública, certo? E isso é verdadeiro. Sempre trabalhei assim. Lá no INSS, assim, eu adorava atender público, porque eu também trabalhava em agência, e isso eu acho que fez muita diferença nesse amor que eu criei. Por quê? Porque a gente atende pessoas sempre em momentos difíceis na Previdência, certo? Não é? Porque até a aposentadoria, não é que muitos gostariam de se aposentar, mas é um momento especial, não é? Entendeu? Então, assim, isso me deu esse amor pelo que eu faço, e de tantos anos, e ainda continuo firme e forte, certo? Então tá, vamos começar a minha apresentação. Ariel, você pode começar, por favor? Aqui, quem nunca ouviu falar do e-social? Tá. Mas mesmo assim, aqui eu começo com o conceito, né, que ele é um projeto do governo federal de adesão obrigatória, inclusive para os órgãos públicos, certo? Então, isso já não tem mais volta, e não é por causa da Previdência, deixar bem claro, certo? Porque essas informações que vocês mandam para o e-social são informações que a Receita vai usar, que o trabalho vai usar e a Previdência vai usar. Ok? Inclusive o INSS também, depois eu vou falar mais sobre isso, que a gente vai integrar todos os sistemas com os do INSS. E isso vai ser possível só agora com o e-social. Então tá, pode passar adiante, por favor. Ah, eu que passo, né, gente? Sou eu que passo, eu estava esperando você, Ariel. Tá bom, então são os princípios do e-social. Eu marquei aqui em vermelho. É aprimorar a qualidade, que hoje a gente não tem um cadastro nacional, né, gente? Em pleno 2021, a gente não sabe quantos servidores nós somos e o CPF de cada servidor. Isso é inadmissível para um país gigante como o nosso. E principalmente para vocês, RPPS, não é? Tá certo? Por quê? Porque um servidor ele pode muito bem trabalhar em outro RPPS, ele pode trabalhar
no governo federal, ele pode trabalhar no estado, se é município, não é? E vocês não têm como saber. Então, assim, aprimorar a qualidade das informações, certo? Outra é racionalizar e simplificar o cumprimento, que é a substituição desse inúmeras declarações, certo? Acho que está chegando já em 20 tipos de informações que serão substituídas, que vocês não precisarão mais prestar informação, isso tanto do regime geral como do regime próprio, que vocês não vão precisar mais informar, vão informar só pelo e-social. E eliminar a redundância das informações, esse é outro ponto chave, certo? Público-alvo, são todos os servidores estatutários, selitistas, parlamentares, militares, os cedidos, os sem vínculos, né, que são os contribuintes, vocês também têm, né, mesmo o RPPS tem, né? E também quando eu falo sem vínculos são os cedidos, se vocês estão na condição de cessionários, certo? Se vocês recebem um servidor de RPPS do Estado, ou vice-versa, né? Ou de outro RPPS, vocês na condição de cessionário, a recepção desse servidor, no momento da sessão, vocês vão precisar cadastrar esse servidor como um trabalhador sem vínculo. Depois, mais adiante, eu vou falar mais. Os estagiários, enfim, todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, de uma forma ou outra, têm que estar no e-social. E uma grande novidade, e isso eu acho que na grande maioria é responsabilidade de vocês, das unidades gestoras de RPPS, é os benefícios. A gente não tem em lugar nenhum os benefícios do RPPS. Não temos. E a gente viu o quanto isso foi problemático no momento agora, quando do benefício emergencial. Lembra agora por causa da pandemia? Porque a gente não tinha como saber. Milhares de servidores estão recebendo até hoje, porque a gente também não sabe. Como que vamos saber? Então, assim, só tem ganhos, né, gente? Certo? Então, vai substituir GFIP, DIRF, RAIS, CAGED, livro de registro de empregados, no caso do regime geral, né? A carteira digital já foi implantada, carteira de trabalho, não existe mais aquela carteira papel, só digital, não é? E quem conhece aqui o SIG RPPS, que é um sistema que foi implantado em 2018, que a gente achou que em 2018 já ia ter o e-social, não é? Mas a gente teve que fazer o SIG, que hoje eu sei que ele é trabalhoso, mas as regras do sistema em si, ele vai permanecer. O que vai mudar é que vocês não precisam mais mandar a base como é o fluxo hoje. Por quê? Porque vocês já vão ter mandado pelo e-social. E daí a gente vai automatizar esses relatórios, e vocês podem buscar esses relatórios em qualquer momento, certo? Então, isso é uma grande substituição para vocês, da RPPS. E a gente vai simplificar, e eu acho no DIPR, a gente vai substituir alguns demonstrativos, ou evoluir, simplificar os demonstrativos. Por quê? As informações que vocês já encaminham via social, você não tem cabimento vocês encaminhar de novo pelo demonstrativo. Certo? Então, assim, são essas, assim, que vocês às vezes podem pensar assim, não, mas isso vai fazer uma grande diferença para vocês. Na gestão dos RPPS, certo? Isso vai fazer a diferença. Então, assim, a base normativa do e-social. Isso começou lá em 2014, quando eu cheguei, né, lá na secretaria, no final do ano de 2014, foi publicado o primeiro decreto, mesmo que o projeto já está desde 2010 em andamento, mas em 2014 que ele foi oficializado pelo decreto 8.373, certo? Então, ele dizia lá, no artigo 2º do decreto, eu só trouxe as informações que são referentes a órgãos públicos e especificamente ao regime próprio, né? Então, assim, no primeiro eram as empresas, o segundo era o doméstico e esses pequenos empregadores, e o inciso 3 era específico para órgãos públicos, que até então ninguém imaginava, ninguém tinha lembrado que os órgãos públicos também teriam que encaminhar o e-social.
as pessoas, que diz, o inciso 3 diz, as pessoas jurídicas de direito público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, desse 2014 já estão contemplados. E depois foi publicado em 2015, foi publicado a primeira resolução do Comitê Gestor, certo? Que, para deixar bem claro, que também no inciso 3, certo? Dizia, dados cadastrais, funcionais e remuneratórios de servidores titulares de cargo efetivo, amparados em regime próprio de previdência social de todos os poderes, órgãos e entidades do respectivo ente federativo, suas autarquias e fundações, dos magistrados, dos membros do Tribunal de Contas, dos membros do Ministério Público e dos militares. Até então, até pouco tempo, os militares acharam que não, pelo menos os da União, acharam que não seria necessário eles entrar no E-Social. Mas não, hoje eles estão trabalhando, estão tentando recuperar o tempo que eles perderam, não é? Tá certo? Porque eles também vão prestar essas informações ao E-Social. E daí, no parágrafo 4º, a gente incluiu aquilo que eu acabei de falar, que é referente aos ativos, aposentados e seus dependentes e os pensionistas. Então, todos, inclusive qualquer situação que um cidadão vai receber informações do governo, que seja municipal, estadual, do Tesouro, né, do municipal, estadual ou da União, eles vão ter que ser prestados no E-Social. E vocês lembram que em 2019 começou alguns rumores, talvez vocês até tenham achado, ai, graças a Deus, não é? O E-Social vai acabar, certo, não é? Só que, por sorte, as empresas, as grandes empresas já estavam no E-Social. E elas que ajudaram para que isso não acontecesse. Porque eles mesmos já estavam não mandando mais GFIP, eles já não estavam mais mandando RAIS, isso era tudo de bom, certo? Então, com esses rumores todos, depois eles eliminaram esse pleito, certo? E que daí foi publicada uma lei para consolidar o E-Social e que não vai ter retorno, certo? Então, um sistema simplificado. Só que daí a gente teve que fazer revisão em todos o layout. E isso, vocês, órgãos públicos, foram os grandes beneficiados. Por quê? Porque na revisão do layout do E-Social, a gente eliminou um monte de campos. Porque se a informação já estava num cadastro do governo federal, por que a gente pedir de novo? Não é? Então, um principal para vocês, que tem muito problema, era o número do NIT, o número do PASEP, não é? Então, desse a versão, porque as empresas, eles estavam na versão antiga, onde tinha ainda esses milhares de campos. Vocês, a partir de 2020, com a publicação das portarias, né, da portaria 76 e 71, vocês já começaram com um layout simplificado. Porque até então, a gente até fazia sensibilização sobre E-Social, mas efetivamente, os órgãos públicos, só começaram a poder trabalhar nos seus sistemas, adaptar de acordo com o layout do E-Social, a partir da versão 1.0, que é a versão simplificada. E coitada das empresas, tiveram que rever todo o seu sistema, foi um retrabalho gigante, que eles tiveram que rever e adaptar de novo os seus sistemas com o novo layout, que não vai acontecer com vocês, porque vocês já vão entrar com a versão simplificada. Mas então tem essa lei de setembro de 2019, que veio com a simplificação, que é essa lei 13.874, que veio consolidando o projeto do E-Social. O cronograma de implantação, agora chegou a hora. Não vai ter mais prorrogação, porque todas essas prorrogações sempre foram, mas sempre estava lá previsto o grupo 4, né? Que eram os órgãos públicos. Só que não tínhamos ainda layout específico para os órgãos públicos, então a gente sabia que não entrava. Para entrar tinha que publicar uma portaria
com o layout e também com o manual de orientações de acordo com o layout. E isso só aconteceu em outubro de 2020. Certo? Então, desse outubro de 2020, vocês já deveriam estar organizando os seus sistemas, adaptando os seus sistemas de acordo com esse layout que vai ser implantado agora. E agora, recentemente, em junho de 2021, foi publicado 71 do cronograma, mas teve pouca, todo mundo achou que ia ser prorrogado. Não, teve pouca alteração. O que mudou foi a data, que sempre era 8, né, depois vocês vão ver das datas, né, 8 para 21. Então, essa que foi do mesmo mês, né? Que o início foi, em vez de ser 8 de julho, foi para 21 de julho de 2021, quando começou a implantação do e-social para os órgãos públicos. Ok? Então, o grupo 4 do e-social e o último, né, que vai ser implantado, são os órgãos públicos. Aqui, todo mundo está enxergando? Está meio pequeno isso aqui, né? Que o quadro mas aqui são, porque o e-social, o projeto, quem ainda não estudou assim, né, o manual e próprio layout, porque o layout, quem é de TI aqui? Quem é da área de TI? Muito bem, pouquíssimas pessoas, certo? Então, quem é de TI, ele consegue ler melhor, né, conhecer o layout. Mas para das demais áreas, é importantíssimo conhecer e estudar o manual de orientações do e-social, que é o MOS que a gente chama. Eu sei que ninguém gosta de ler manual. Se a gente compra, pelo menos eu sou assim, né? E quando a gente compra uma geladeira, eu não tenho paciência para ler o manual, como é que funciona, não é? Mas nesse caso aqui, certo, do projeto e-social, é importantíssimo. E a última versão do manual do e-social, de orientações, ele está muito voltado para os órgãos públicos. Lá é detalhado o que consta no layout. E uma coisa, vocês dizem, não, mas isso é coisa da TI. Não, a TI tem que desenvolver o sistema, adaptar o sistema, mas vocês que são os donos da regra de negócio. São vocês que têm que sentar do lado do TI e dizer como que tem que ser. E eu não sei, aqui deve ter também o pessoal da Folha dos Ativos, né? E também do pessoal do RPPS, não é? Então, cada um... Agora não existe mais isso. Tem só e-social, todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que sentar juntos e construir de forma correta, de acordo com o layout do e-social. Certo? Não tem volta, não tem outra forma de fazer isso, certo? Então, assim, agora a gente está descobrindo quantos e quantos casos que uma vida inteira fizeram errado, ou fizeram de qualquer jeito, agora não. Tem que ser de acordo com o layout. Então, assim, isso é uma forma de organizar os órgãos públicos. Chegou o momento, eu acho que essa é uma grande oportunidade, assim a gente tem que pensar. Certo? Então, assim, o projeto ele é dividido em fases. A primeira fase já começou. Hoje de manhã eu estava conversando com algumas pessoas, eles já encaminharam, eu fiquei bem feliz que eles já encaminharam. Por quê? Porque a primeira fase tem um período que começou 21 de julho de 2021 até o dia 21 de novembro de 2021. Que vocês podem encaminhar a primeira fase. O que é a primeira fase? São as tabelas. O que significa tabelas? São as informações do seu RPPS, são as informações da prefeitura, do Estado, da própria União. E um ponto importante, certo? Que a gente conseguiu colocar no e-social, o dado obrigatório do CNPJ principal, que é o CNPJ mãe, que se chama EFR. Eu não sei se vocês conhecem, por que isso é importante? E é um dado obrigatório. Porque no cadastro de CNPJ da Receita Federal, todos
os CNPJs do município ou do estado, eles estão vinculados a esse CNPJ principal. E por que isso é tão importante? Para a gente poder construir, até que enfim, o CNIS RPPS. Certo? Porque vocês vão ser o INSS do regime geral. O regime geral, lá o INSS, não tem acesso a todo o CNIS? Vocês vão ter acesso ao CNIS RPPS. E vocês vão ter acesso a todos os ativos, aposentados, tudo que for encaminhado pelo E-Social. Certo? E como que a gente ia fazer isso? Nós tivemos que ligar o EFR de cada município. E assim, vocês vão ter acesso aos dados dos servidores ativos, né? Daquele município só. E vai ter um perfil de acesso diferenciado para vocês que são da unidade gestora do RPPS, para ver todo o CNIS. Em algumas situações, né, vocês precisam tirar uma dúvida se ele realmente trabalha em outro órgão ou coisa assim, certo? Então, é esse que é a grande sacada para vocês, RPPS. Então, assim, uma coisa importante, tem a tabela 1010, S1010, o que é? É a tabela de rubricas, que isso só interessa para quem trabalha na folha de pagamento. Então, essa tabela, como ela é muito complexa nos órgãos públicos, a gente conseguiu, diferente das empresas privadas, a gente conseguiu que vocês podem encaminhar, já ajustado de acordo com o E-Social, essa tabela de rubricas vocês podem encaminhar até 21 de abril de 2022, quando realmente será necessário essa tabela. Que quando é a terceira fase, quando vocês têm que começar a encaminhar os dados da folha de pagamento. Quer ser a folha de pagamento dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Certo? Então, assim, isso que se chama de faseamento. A fase 2 agora. A fase 2 está previsto, já está aí também, né, gente? Não é? As tabelas é bem mais simples, né? São dados, assim, da lotação, que para os órgãos públicos é sempre um único código 85. Tem as tabelas que a gente chama de S1000, que quem vai encaminhar as informações, não é? E dentro dessas informações está a informação do EFR, do CNPJ, do ente federado responsável, né? Então, não é tão complexo, mas daí tem que testar a procuração de quem vai enviar o E-Social, certo? Que daí, se não dá certo, tem que procurar a Receita, certo? Tem particularidades, por isso tem que ser, não pode deixar para o último dia, não, gente. Não pode deixar para o dia 21 de novembro mandar as tabelas, né? As tabelas do ente federativo, da prefeitura, da unidade gestora, se vocês vão mandar as informações dos aposentados pensionistas, não é? Tem a questão dos fundos, que depende do fundo de previdência, não pode mandar, não pode estar ligado servidores. Então, tem um monte de particularidades que vocês só vão no momento que vocês vão enviar. Certo? Só que a fase 2 é uma fase muito importante, por quê? Que vão ser encaminhados a carga inicial de todos os servidores, quer ser ativos, aposentados e pensionistas. Então, assim, a partir de 21 de novembro de 2021 até o 21 de abril de 2022, vocês vão ter esse período para encaminhar todas as informações dos aposentados e pensionistas, provavelmente vai ser o maior trabalho de vocês, não é? Mas a prefeitura vai ter que mandar a base de todos os servidores ativos. E daí tem a questão da qualificação, que eu vou depois falar mais adiante. E tem que estar qualificado na base do CPF. A gente conseguiu agora, com a simplificação, que tínhamos muitos problemas referente ao PASEP, certo? Então, isso já foi eliminado, não precisa mais. Então, é só que tem que estar exatamente os dados cadastrais dos servidores e dos aposentados e pensionistas tem que estar exatamente como está na base da Receita Federal do Brasil. Certo? Então, isso é a fase 2. Além disso,
tem que saber, se vocês têm um servidor cedido, vocês sabem onde que ele está? Então, são informações agora que no E-Social vocês têm que dizer assim, o CNPJ de onde que ele está cedido. Ok? Ou se está afastado, ou por algum motivo. Então, tudo isso tem que ser prestado informação nessa fase 2. E a fase 3, o que que é? Então, a fase 3 não tem nem prazo. Daí, a fase 3 vai ser a folha de pagamento e mensalmente tem que ser encaminhada a folha de pagamento. Quer ser dos aposentados pensionistas ou dos ativos. Que o E-Social, na verdade, ele só trata informações de pessoas. Já repararam? Existe o EFD, REINF, que é informações referentes a empresas, certo? É outra situação. Ele tem relação, mas na verdade ele não tem relação com o E-Social. O E-Social sempre trata de dados de pessoas. Então, a fase 3 vai começar, na segunda fase, tem a tabela 25. Quem já ouviu, quem pelo menos olhou já a tabela 25? Depois eu vou mostrar, pedir até para, depois mas quando eu chegar, a gente mostra o que é a tabela 25, que isso vai ser o que vocês vão prestar informações. E na fase 3, então, é a folha de pagamento. Outro ponto, a fase 4. São os eventos de SST. O que é SST? É saúde e segurança do trabalhador. Para os RPPS, isso não vai ser necessário prestar essa informação nesse momento. Certo? Então, assim, os servidores que estão vinculados ao RPPS não precisa mandar. Mas os servidores que são seletistas, né, e vinculados ao regime geral, a prefeitura precisa, no caso da prefeitura, precisa prestar essa informação, e que começou agora, no caso de órgãos públicos, vai ser iniciado, aqueles que precisam mandar as informações, em 11 de julho de 22, certo? Mas os RPPS não precisam prestar essa informação. Então, assim, isso aqui é o quadro de implantação, vocês têm que seguir isso aqui, têm que acompanhar e têm que tentar atender dentro desse prazo aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, a gente tem a sala de atendimento. Por incrível que pareça, gente, lá dentro da Secretaria de Previdência, nós somos 2 para cuidar o Brasil todo. De todos os órgãos públicos. Eu não sei até quando a gente vai aguentar, por enquanto a gente está de pé, né? Mas assim, eu e o Thomas. Então, assim, mas a gente sempre está à disposição. Quem tiver dúvida, eu não sei se alguém nós já atendemos assim, ó, toda terça e quinta-feira, das 14h30 às 17h30, a gente atende de forma online, certo? Na sala web, assim como você já conhece a sala web, né? Que tem do CadPrev, tem do GESCOM, tem do parcelamento, assim tem a sala do E-Social. E se você tiver dúvida, não precisa ter vergonha. Muitos têm vergonha de falar. Até parece que a gente é do outro mundo, né? Não, nós somos igualzinho a vocês. Somos todos colegas, não é? E a gente está lá para ajudar vocês nesse momento. Então, é o que a gente fez o layout, certo? Fez o manual com as orientações. Tem muitos vídeos na internet, mas a gente precisa que vocês, assim, também façam a parte de vocês. E talvez vocês, como RPPS, estimulem o pessoal da Folha, da Prefeitura. Porque não adianta só vocês fazerem a parte de vocês. Tem que estar todo mundo fazendo, senão não tem como enviar. Vocês podem até enviar, mas se a Prefeitura não mandar os dados dos servidores ativos, não adianta nada. A Prefeitura não prestou a informação completa. Ok? Então, é um trabalho de integração entre todas as áreas. Então, vamos, a portaria 82, que foi de novembro de 2020, é que implantou a versão 1.0 simplificada. Isso aqui foi um marco para os órgãos públicos. Até então, vocês não tinham obrigação ainda. Mas, desse 10 de novembro de 2020, vocês estão obrigados a prestar as informações no E-Social. De acordo, é claro, né, o layout, a partir então que foi publicado o layout,
vocês teriam que ter começado já o desenvolvimento, ou pelo menos o levantamento dos dados, a qualificação dos dados dos servidores, dos aposentados e pensionistas, não é, desse 2020. E começou efetivamente a primeira fase em julho de 2021. Então, arquitetura, aqui assim é só para demonstrar, né? Aqui é como fosse o sistema de vocês, certo? Então, manda o XML, tem 2 fases de validação. A primeira, que é muito básica, sobre CNPJ e essas questões. A segunda já é mais aprofundada. E se tem alguma inconsistência, se não está ok, ela retorna para vocês uma mensagem de que vocês têm que corrigir. Se está ok, ela segue para a próxima fase da validação, certo? E se está ok, se não está ok, ela também retorna uma mensagem no próprio e-social, no próprio sistema de vocês, de que tem que ser, o que não está ok, o que tem que ser corrigido, certo? E se tudo está ok, tanto na primeira validação como na segunda validação, daí sim é o recibo de entrega e retorna para vocês. Dizer que vocês encaminharam, cumpriram a obrigação e está ok. Isso, nesse primeiro momento, é referente às tabelas, referente à carga inicial dos servidores aposentados e pensionistas, e depois, mensalmente, referente à folha. Tanto a folha dos aposentados e pensionistas, como a folha dos ativos, certo? Daí vai ser mensal. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem as cargas iniciais. A carga inicial para começar as informações no e-social. Depois de sim, ele vai para o ambiente nacional, que é aquele ambiente nacional onde só a Previdência, a Receita e o Trabalho têm acesso. Mas nós não temos acesso direto, nós não podemos mexer em nada. O que nós podemos é pegar essas informações e alimentar os nossos sistemas, como o CNIS, né? O SIG, o CadPrev, aquilo que, como eu já falei, o que vai ser os sistemas dos RPPS. Estrutura, aqui, não se preocupe, mas é que eu tenho que falar, que eu estou mostrando aqui esses eventos, né, que são importantes vocês estudarem no MOS, porque o Manual de Orientações ele é muito extenso, certo? Então, aqui, especificamente para órgãos públicos. Então, são esses eventos que é bom vocês estudarem, porque não precisa ter um monte de eventos que só são do regime geral. Mas esses aqui, vocês direcionam o estudo de vocês, ou pelo menos uma lida, não é? Referente a órgãos públicos, que é o S1000, que é aquele primeiro, que é a fase que tem que ser prestada a informação. O 1005, que é, vamos dizer assim, um exemplo, é a prefeitura. E o 1005 é a unidade gestora do RPPS, certo? Que é o estabelecimento. No caso, se você vai fazer um paralelo com a empresa, se a empresa tem uma matriz e uma filial. Aqui o 1000 seria da matriz e aqui as informações do 1005 seria do estabelecimento, que seria as filiais. O 1010, que é das rubricas, né? O 1020 é o da lotação, que vocês não precisam se preocupar, é sempre 85 o código, não é? E o 1070 também, para os RPPS, nesse momento, ele não é importante, certo? Por quê? Porque isso é só importante quando vier, quando a Receita publicar uma nova versão referente à substituição da DIRF. Daí sim, são aqueles casos que não incide mais o imposto de renda, certo? Então, esse 1070 aqui, mas é bom vocês já estudarem, que daí vocês compreendem melhor. Porque não tem como, em 1 hora e pouco, a gente detalhar todas as informações. Estou trazendo aqui só o básico para vocês terem como estudar e entender melhor, compreender melhor o que é o projeto e-social, certo? Então, referente às tabelas que a gente fala, né? As tabelas são esses aqui, certo? Aqui o cadastro tem o 2200 e o 2300. Então, quando vocês estudarem lá no manual, o 2200 são as informações dos vínculos dos servidores, todos os ativos, e também
as informações 2300 são aqueles assim que vocês vão ter que prestar informação se vocês tiverem alguém requisitado ou cedido, certo? Que vocês receberam um cedido. E a folha para o RPPS, para os servidores ativos RPPS, a folha é todo o evento 1202. No caso do regime geral, o evento da folha para as empresas privadas, ou mesmo se os órgãos públicos têm um servidor de regime geral, não serve esse evento aqui, mas sim daí é o 1200. O 1202 é sempre quando tem alguma informação que se trata de RPPS, que daí ele segue para um outro caminho, que existe outras regras específicas quando é do regime próprio de previdência, inclusive uma rubrica de incidência de contribuição previdenciária diferenciada, certo? Do regime geral, certo? Então, assim, isso aqui é para vocês, na hora de momento de estudarem, seguirem essas orientações aqui. E depois, por fim, a gente tem o pagamento, que é o evento 1210, certo? Ele não é tão importante essa consequência e não tem tantas informações. E aqui a estrutura dos benefícios, que eu acho que interessa muito a vocês, não é? A estrutura dos benefícios também tem o S1000, já repararam? Também tem o 1005, também tem as rubricas, mas não é tão complexo, certo? Tem o 1020 e tem o 1070 depois que tiver isenção de imposto de renda, certo? Nesse momento agora, vocês não precisam se preocupar com o 1070. Vocês leiam lá o que trata do 1070, mas para o RPPS nesse momento. Quando vier a versão que a Receita vai publicar, eles estão elaborando, né? E a Receita vai publicar, provavelmente vai ser a 2.0 da simplificação, onde vão ter informações referentes a imposto de renda, para substituir a DIRF, certo? Então, lá sim, vai ter que ter esses processos, que vocês têm processos, né? Onde que o aposentado solicita isenção de imposto de renda, né? Porque está com alguma moléstia grave, alguma situação dessas. Daí vocês precisam prestar essa informação aqui no evento 1070 para poder atender o sistema automaticamente não criticar quando vocês colocarem lá que não tem incidência de imposto de renda, certo? É assim que funciona o e-social. E tem o cadastro. Assim como tem o 2200 lá para os ativos, aqui para os beneficiários, a gente tem dois. O 2400, não precisam guardar assim de cor para vocês, mas é que só está aqui para vocês anotarem, para vocês estudarem mais profundamente, que isso que interessa. Em cada desses eventos, ou ele é específico de regime próprio, ou então ele sempre, que nem no 2200, o último item é totalmente referente a órgãos públicos, certo? O 2400, o que é? São os dados cadastrais do aposentado e pensionista. Um nome, data de nascimento, todas as informações cadastrais. E o 2410 são as informações do benefício em si. Se é uma aposentadoria, se é uma pensão, se é um benefício sem vínculo previdenciário. Aquele depois eu vou mostrar a tabela 25 para vocês, certo? A gente já pode colocar a tabela 25, deixa eu só terminar aqui rapidinho, certo? Tem o 1207, que é importante, que vocês não pagam mensalmente informações, dados, remuneração ou proventos para os aposentados e pensionistas. Então, agora, vocês precisam prestar essa informação aqui no e-social. E daí, vocês têm que estudar o evento 1207. No evento 1207, tem todas as informações, como que vocês têm que proceder, como que vocês têm que orientar o pessoal de TI de vocês, que vai ter que adaptar o sistema. Porque eu acredito que hoje aqui, pelo menos em São Paulo, né, todo mundo, as prefeituras têm já o cadastro, né? Eu tenho um software de folha ou de cadastro, certo? Se não tiver, vai ter que providenciar. Então, assim, a folha tem o 1207, que é específico. Quando é de ativos,
Daí o evento da folha, qual que é? O 1202. E quando é do regime geral, daí é 1200. Por que que a gente dividiu isso em números assim, certo? Para que vocês pudessem diferenciar. Daí vocês vão direto no que interessa naquele momento. E lá estão todas as regras, porque no layout ele é muito específico para o desenvolvimento do sistema. Mas no manual, no MOS, ele para detalhar cada item do sistema. O que precisa informar, como precisa, quando é obrigatório, quando não é obrigatório. E quando ele é obrigatório, por que você tem que prestar essa informação? E daí tem o cruzamento, certo? Com outros campos, assim, que se naquele outro campo eu não prestei informação de que ele é de RPPS, ele não vai permitir você informar aqui alguma coisa de RPPS. Então, assim, isso não parece ser complexo, mas com a ajuda do TI, vocês conseguem. Muita gente já está bem evoluída, por isso que e com a simplificação, também ficou mais fácil. E daí também tem o pagamento, que é para controlar o pagamento, que é o 1210, que é interessante vocês estudarem. Então, agora, assim, os benefícios do ente público, é só para esclarecer. Não tem só o 2400 e o 2410. Por quê? Porque o benefício pode ser cessado, não é? Ele pode ser suspenso. Ele pode ser reativado. Certo? Então, ele pode sofrer uma alteração, que depois que o TCE homologar ou não, pode ter alguma alteração, não é? Então, é para isso que servem esses demais eventos para os benefícios, não o 2400 e o 2410. Lembrando, recordando, 2400 é só referente aos dados cadastrais do aposentado e pensionista. O 2410 é sobre o benefício. O benefício, qual o benefício que vocês estão tratando naquele momento. E ele não vai conceder, não. Aqui é só prestar informação daqueles dados do aposentado pensionista e do seu benefício. Então, assim, o 2405, o que é o 2405 ali, ó, né? É a alteração. Se eu te fizer alguma alteração do endereço do aposentado, onde você vai fazer? Vai ter que fazer aqui, vai ter que prestar informação pelo E-Social. Tem que informar aqui e transmitir. Que atualizou um dependente. Tem que ser feito aqui. Atualizou, a mulher casou e mudou o nome, sobrenome para o sobrenome do marido. Tem que ser aqui. Certo? Mas isso, você tem que fazer se lá na Receita também tem que ter sido alterado. Senão ele vai criticar e vocês não vão conseguir mandar a folha. É para acabar com esse negócio de que a gente vê hoje, mesmo vocês informando pela RAIS, às vezes os dados daquele servidor não estão lá no CNIS. Por quê? Porque vocês, ao informar, não é vocês, né? Todo mundo acontece isso, você digitou o número errado. Um número do CPF ou do PASEP, pronto, ele foi para a conta, às vezes, de outra pessoa, de um terceiro. Recentemente, eu ajudei alguém lá aqui agora eu não me lembrei, não lembro mais do município, mas que as informações não constavam do CNIS. Só que as informações estavam na conta de quem? De uma trabalhadora rural lá do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o número do PASEP, eles inverteram o número e ela caiu lá no número da inscrição dessa trabalhadora rural. E ela não conseguia receber um benefício de aposentadoria rural lá no regime geral, porque ela tinha um vínculo em aberto do município aqui no município desse oeste do Paraná. Na verdade, não era São Paulo, era o oeste do Paraná aqui. Certo? Então, gente, é isso. Certo? Agora, isso não vai mais acontecer. É fundamental a gente cuidar das informações na entrada da informação. Tem que estar informação igual que está na base do CPF da Receita. Certo? Então, os outros são o 2416. Se eu tiver que alterar
alguma coisa no benefício, certo? Se tem alguma coisa, alguma alteração no benefício em si, é alteração. O 2416 tem que estar adaptado assim, certo? E o 2418 é a retivação. Se eu cessei o benefício, né? Mas, por algum motivo, judicial ou não, ele tem que ser reativado. Daí é nesse evento aqui, certo? E o 2420 é quando é cessado, que daí existe uma tabela 26 com todos os motivos, a gente tentou contemplar todos os motivos da cessação do benefício, por óbito, por cassação, né? Por qualquer outra informação, por não ter sido homologado pelo Tribunal de Contas, e tem essa tabela 26. E o 1207, como eu já falei, que é referente ao pagamento, à folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas. Agora vamos colocar a tabela rapidinho, depois a gente volta aqui para a apresentação, para vocês conhecerem a tabela 25. O que significa a tabela 25? E assim, inclusive na tabela 25, a gente tem 11 grupos. E dentro desses 11 grupos, temos que nem todos são de vínculo previdenciário. Porque existem muitas remunerações ou valores pagos ao cidadão pelo município, ou pelo Estado, ou pela própria União, por indenização, por qualquer outro motivo, certo? Então, esses também vão ter que ser prestados aqui. Talvez não seja por vocês, mas quem trabalha na folha do município, ou do Estado, ou da União, né? Eles têm que prestar essa informação. Então, aqui é a tabela 25. O grupo 1 é aposentadoria por idade e tempo de contribuição, certo? Então, são dos diversos, né, tipos. Tem o grupo 2, aposentadoria especial, certo? São os diversos tipos de aposentadoria especial. O grupo 3 é aposentadoria por invalidez e incapacidade permanente. Isso aqui sempre RPPS, tá? Porque o RGPS ainda não tiveram coragem de colocar no E-Social, também vai ser colocado, certo? Por quê? Porque são todos os benefícios do regime geral, mas são 35 milhões de pessoas, certo? Então, assim, eles querem implantar primeiro todo o E-Social e depois vão colocar lá também a folha de pagamento do regime geral, dos benefícios do regime geral. Mas, por enquanto, é só... O grupo 4 é dos militares. Está vendo aqui o grupo 4 militares? O 5 é militares da reforma e militares da reserva. Os municípios não têm isso, né? Mas os estados e a União têm. O grupo 6 são as pensões, certo? Pode ir passando. Então, são diversos tipos de... Essa tabela aqui, ela pode ser usada tanto na carga inicial como depois do benefício concedido, depois da implantação, depois de abril de 2022, daí vocês têm que seguir rigidamente essa tabela 25. Até lá, na carga inicial, a gente tem o grupo 8. Certo? O que é o grupo 8? Ela é mais assim, por quê? Porque vocês, às vezes, não têm como identificar, teria que procurar o processo até achar qual tipo de aposentadoria é, e, às vezes, não se enquadra em nenhuma dessas que estão aqui na relação. Então, a gente achou melhor criar um específico para facilitar a vida de vocês e colocar que é na carga inicial, que às vezes é uma aposentadoria que já está em manutenção há muitos e muitos anos. Nem se acha mais o processo, não é assim? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente criou esse grupo 8 que vocês podem, quando não se enquadra nas demais situações aqui da 25, vocês podem usar um desses códigos aqui para aposentadoria e pensão, certo? O grupo 9 são benefícios especiais com vínculo previdenciário. Hoje, nós só temos identificado que são da complementar, da previdência complementar, que tem na União. Outros a gente não tem como. E o 10 são
Os grupos, aqui no caso, benefícios especiais sem vínculo previdenciário, certo? Então, sem vínculo previdenciário são aqueles... alguém recebe uma indenização, pensão graciosa, não sei se vocês também têm esse termo, né? No Brasil e lá fora tem qualquer situação, nesse grupo 10 aqui, se enquadra quando, e principalmente... o pessoal da folha do município, da prefeitura e do estado é que vai usar esse grupo de código 10, certo? O 11 são os parlamentares. Então, aqui, se os parlamentares, porque a gente não sabe, que é meio uma caixa preta, principalmente do federal, né? Certo? Então, assim, a gente criou esse grupo aqui para a gente conseguir identificar quais tipos de benefício que eles têm. Certo? Então, dos parlamentares, é isso. Enfim, é isso. Essa é a tabela 25 que vocês vão usar muito. Ok? Então, pode voltar para a apresentação. Então, aqui eu já falei, acabei de falar, né? São todos os benefícios do regime próprio, os beneficiários do regime militar, os parlamentares, os especiais com ou sem vínculos, já expliquei também, né, o que é, que são mantidos pelo Tesouro, do município, do Estado ou da União. Então, assim, a parte dos benefícios é essa, que eu acho que interessa muito a vocês, né? E aqui são os não periódicos. O que é não periódico? Que são aqueles, assim, que acontecem de vez em quando. É diferente da folha, não é? Então, nesse primeiro momento, a carga inicial, tanto dos benefícios como dos ativos, não é? Dos beneficiários. E também tem os afastamentos. Os afastamentos, é interessante vocês estudarem. O 2230, que tem uma tabela 18, com todos os motivos de afastamento. Que daí também é interessante para os ativos, não é? E o 2231 é específico para aquele cedente. Quem cede um servidor para trabalhar, né? Para outro órgão público. Então, tem que ter, e isso aqui é novo, ele nunca existiu, ele só veio agora com a versão 1.0, ele veio esse 2231, que é específico para ser usado no caso da cessão ou de exercício em outro órgão, certo? O 2298 é reintegração, que no caso também, mas é para folha, e no caso dos aposentados e pensionistas, é um específico 2418, né? E o 2299, que é sempre a cessação, que é a finalização do vínculo. Então, cada evento, já entenderam que não precisa se preocupar muito em guardar as informações, só que a gente teve que construir uma forma para identificar o que precisa ser para cada situação. Então, aqui o 2300 é aquele que é sem vínculo. Só que não são só os contribuintes individuais, os prestadores de serviço, certo? São cedidos, no caso, o cessionário, para onde que o servidor vai, ele precisa prestar essa informação desse servidor, que é vinculado ao RPPS e foi cedido por uma empresa pública ou para um outro RPPS, ou para a União, ou para o Estado. Daí o Estado, a União ou a empresa pública, eles têm que fazer um 2300. Por que o 2300? Que daí tem diversos detalhes, porque provavelmente quase sempre não existe contribuição previdenciária sobre esse valor do cargo em comissão que ele recebe na sessão, certo? E por isso que tem que ser essa informação diferenciada no 2300. E tem o 2230, que são afastamento, e o 2399, quando são um trabalhador sem vínculo. Essa que é a diferença. Trabalhador sem vínculo é sempre o 2300. E o que tem vínculo, quer seja do regime geral ou do regime próprio, ele é no 2200. E daí 2200 tanto faz, do regime geral ou do regime próprio, é o mesmo. Só que quando você prestar informação lá,
de que ele é do regime próprio, daí sim ele segue um outro caminho. Então, os honorários dos membros de conselho e gratificação jeton. Tem muitas dúvidas. Se alguém, isso aqui eu vou apresentar, ele é só quando um conselheiro recebe algum pagamento, certo? Se não recebe nenhum pagamento, ele não precisa ser registrado. Se vocês quiserem registrar, tudo bem, que ele faz parte do conselho. Não precisa ser registrado. Mas se ele recebe qualquer valor, ele tem que ser informado aqui. No caso, quando ele é conselheiro no órgão de origem, se ele é um conselheiro do próprio ente federativo lá, daí tem que ser só a rubrica 3509 na própria folha de pagamento se ele recebe alguma coisa. Quando ele é um servidor vinculado ao RPPS, mas ele faz parte de um outro conselho, daí sim, ele precisa fazer o 2300, está vendo aqui, né? O sem vínculo, lá o conselho, onde que ele vai exercer isso, vai ser um 2300 e a categoria da remuneração tem que ser como 1.202, que é uma remuneração ao RPPS. Daí tem essas questões da rubrica, se tem incidência e contribuição previdenciária ou não, e tudo mais. Provavelmente não tenha, né? Mas a informação e usar a categoria 305. É muito importante vocês estudarem também a tabela de categorias, que é a tabela 3 lá do E-Social, que lá são todas as categorias, e principalmente para o servidor público, existem diversas situações. Então, é bom vocês estudarem também a categoria. E outra categoria é aquele servidor de empresa pública, no caso, vinculado ao RGPS, deverá ser cadastrado no 2.300 também, só que a remuneração vai ser no 1200, que é remuneração de regime geral de previdência social. Então, isso aqui é uma coisa que todo mundo tem dúvidas, por isso que eu trouxe aqui, né? Porque a gente já sabe, no nosso dia a dia, todos perguntam sobre isso. Ficou claro? Então, o 2231 é a seção que eu já falei, né? Então, aqui eu só trouxe os fluxos, que é o cedente, sempre quem cede o servidor, que é o cargo o evento de origem, não é? Ele faz o 2231, e lá onde ele vai trabalhar, para onde que ele vai trabalhar, ele tem que fazer um 2300. E aqui no 2300 ele vai prestar informação do CNPJ de onde que ele veio. E no 2231, aqui, né, o cedente vai dizer para onde que ele foi. Que hoje a gente não sabe. Não tem onde prestar informação que ele está cedido para onde. Só está uma portaria, mas é papel. Certo? O Ministério da Saúde, eles têm 72 mil médicos nessa situação, e eles não sabem onde é que eles estão. Muitos estão cedidos para o Estado, muitos estão para os municípios, e eles não conseguem, porque eles continuam pagando o salário deles, e eles não sabem onde estão. Quando eles vão procurar, de acordo com a portaria, e são 72 mil casos de médicos, quando eles vão procurar e fizeram uma pesquisa em alguns municípios, a pessoa já há muitos anos não está mais lá, e nem sabe onde é que estão. Onde já se viu isso, né, gente? Certo? Tem histórias, eu poderia ficar a semana inteira contando histórias para vocês no Brasil e fora, certo? A remuneração, ela sempre vai ser o de origem. A contribuição previdenciária sempre vai ser de origem, porque ele pode ser do regime geral e pode ser do regime próprio. E ele pode ser cedido. Se for cedido do regime geral, vai ser 1.200. A remuneração à folha é o evento 1.200. Se é do regime próprio, ele sempre vai ser 1.202. Tem que seguir as regras do 1.202, que é a folha dos RPPS. E daí tem o fechamento, né? O término, quando ele retorna, vai ser um 2399 sempre, certo? Quando ele retorna para o seu órgão de origem. Então, ganhos pós-implantação. Eu só tenho mais 5 minutos, tenho que me virar aqui. A formação do Banco Nacional dos Servidores Públicos. Esse é o grande ganho, né, gente? É o sonho de vocês terem o acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. E por isso que eu estou hoje na Secretaria de Previdência, que foi um dos motivos, como eu estruturei o CNIS, que eu acho que vocês todos
tem que ter acesso ao Cadastro Nacional do RPPS, certo? E isso vai ser possível agora com o e-social. Para verificar o quê? O cumprimento do teto constitucional, a acumulação indevida de cargos, vocês não têm como saber, não é? Indicativo de óbitos e melhora na qualidade das informações para fins gerenciais e estratégicos. Outro ganho é avaliação atuarial. Viabilizar a avaliação atuarial com dados consistentes, completos e atualizados da vida funcional e previdenciária do servidor público de cargo efetivo. Isso é um ponto muito importante, porque hoje não é bem assim, não é? Outro ponto é o cruzamento de dados com outras bases. Como que você sabe se um servidor de vocês, o que a gente mais vê, um servidor do município, do estado, da União, está afastado, ele trabalha no regime geral, ou no regime, num outro regime próprio, no outro município, de tudo, sim. Não tem como saber se a gente não tem um cadastro nacional. E vocês têm acesso, certo? A implantação da emissão do projeto da certidão de tempo de contribuição eletrônica. O que é isso? Eliminar papel. A certidão eletrônica, o mesmo sistema que a gente vai construir em parceria com o INSS, o mesmo sistema que o INSS vai usar para emitir a certidão do regime geral, o ente federativo ou a unidade gestora vai usar o mesmo sistema para emitir a certidão eletrônica. Não vai ter mais o papel. Por quê? Porque as informações vão ficar marcadas no vínculo do servidor dentro do cadastro, com o indicador de que foi emitida uma certidão, para evitar fraudes, para evitar perda de certidão, né? E assim, hoje em dia, com a transformação digital, a gente tem que eliminar papel, não é? Que com papel não tem controle nenhum. E a certidão é um exemplo. Então, assim, agora a gente vai construir essa certidão eletrônica. Então, evitar indicação de fraude na concessão e manutenção de benefícios previdenciários do regime geral, tanto do regime próprio. Também tem inúmeras histórias para contar para vocês, que vocês não imaginam, certo? E assistenciais, e um dos exemplos que eu dei hoje, foi agora quando veio o benefício emergencial. Isso é muito triste, não é? É muito triste a gente não ter como identificar que um servidor também está pedindo um benefício emergencial. Qualidade na contagem recíproca de tempo de contribuição e da compensação previdenciária. Agora, a realidade, a compensação com prévia é a realidade também, né? Entre RPPS, certo? Então, assim, vai melhorar muito a qualidade. Vocês vão sentir como isso vai ser importante ter um cadastro atualizado. E identificação de período de RGPS e RPPS. Qualificação cadastral. Isso aqui é importantíssimo. Quem não fez ainda, dos seus aposentados e pensionistas, vocês têm que fazer a qualificação cadastral. Existe um aplicativo, que é o CQC, que é a consulta qualificação cadastral lá no portal do e-social. Pode digitar qualificação cadastral na internet, já vai cair lá no portal do e-social. É um sistema que a gente fez antes mesmo de existir o e-social, e que com o e-social agora, ele não faz parte do e-social, mas ele é um pré-requisito para a qualificação cadastral. É um sistema gratuito, certo? Que pode ser feito, tem duas modalidades. Online, onde eu posso qualificar só os meus dados, ou até 10 servidores. Ou então em lote. O em lote, vocês podem qualificar todos os seus servidores, todos os seus aposentados e pensionistas. Então, tem as orientações todas, como fazer em lote, arquivo TXT, não é nada complicado, mas tem que ser transmitido via certificação digital. E em 48 horas ele retorna o resultado, se está qualificado ou não. Então, assim, só que com a simplificação do layout, não tem mais, como já falei, não tem mais a necessidade do PASEP, do PIS, do NIS, certo? Só que é importante, para quem tem, principalmente os ativos, é importantíssimo qualificar, para vocês identificar aquele exemplo que eu dei antes lá da trabalhadora rural lá do Rio Grande do Norte. Porque pode ser que equivocadamente, na RAIS, uma vida inteira foi informado um número errado. E daí essas informações não vão estar nas informações do servidor, do seu município ou do estado. Então,
E na carga inicial tem, se vocês não fizerem a qualificação, vai ocorrer erros que não está de acordo com, o CPF não está de acordo com a base da receita, e ele não vai ser possível transmitir as informações desse servidor. Então, é por isso que é tão. E no caso dos aposentados e pensionistas, que às vezes vocês não têm mais o PASEP, certo? O PASEP está errado. Não se preocupe, nesses casos, vocês podem usar, a gente criou um PASEP padrão, um NIS padrão, que é o 133332. E ele daí vai qualificar, se vocês colocarem esse número, o sistema identifica e reconhece que vocês querem qualificar somente os dados do CPF. Entendido? Isso aqui é muito importante para vocês. E quem não fez, amanhã começa a fazer, certo? Amanhã ou depois de amanhã, quando a gente vai embora para casa, não é? Então, aqui tem as orientações. O manual é o portal do E-Social. É muito interessante vocês estudarem tudo que tem lá e acompanhar também todas as mudanças. Se tiver uma alteração no layout ou tiver uma alteração no MOS, no Manual de Orientação, e eu marquei até ele em negrito. O manual tem que ser o companheiro de vocês a partir de agora, se ainda já não é. E temos, assim como eu já falei, capacitação técnica. Uma que eu sugiro vocês assistirem, certo? Ela foi um dia inteiro de capacitação, nos detalhes, que aqui eu não tenho como, né, colocar isso em 1 hora e pouco, de 11 de novembro de 2020, já direcionada especificamente para os órgãos públicos. Está lá na TV Abipem esse vídeo e que vocês podem assistir. Assistam por trechos, né, porque ele é bem extenso, né, vão assistindo. E outra coisa, que nessa sala da webconferência, como eu já falei, a gente tem atendimento presencial todas as terças e quintas, das 14h30 às 17h30. E para conseguir o link para acessar a reunião, vocês por meio do WhatsApp ou então o e-mail do atendimento, que é atendimento.rpps.economia.gov.br, ou então pelo WhatsApp, que também é o telefone, 2021 5555, para vocês conseguirem acessar a sala. Então, é isso. Nossa, deu 0, né? Só que eles não podem fazer questionamentos, não é? Mas eu vou ficar hoje à tarde aqui ainda, vou estar lá na sala de atendimento, né? E quem tiver dúvidas, ou se a gente pode fazer perguntas ainda agora, será? O que você acha, Remison? Uma pergunta. Uma perguntinha. Pode fazer aqui na frente. Porque ainda não tem implantado os órgãos públicos. Entendeu? As empresas privadas não podem exigir mais, certo? Mas as prefeituras, como ainda são do 4º grupo dos órgãos públicos, eles ainda continuam exigindo. Então, ela vai ser substituída 100% lá em abril de 2021. 22, quer dizer, desculpa. Entendido? É assim que funciona. Tá bom? Então, tá, gente, eu quero agradecer muito, desculpa, sim, pela correria, mas em pouco tempo, são muitas informações, não é? Mas eu quis trazer para vocês mais uma sensibilização, certo? Uma sensibilização e nos colocar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Eu não sei se alguém já me conhecia, não é? Então, é bom conhecer, saber com quem se fala, não é? A gente tenta atender sempre que possível, não é? E é por isso que eu estou aqui para prestar as informações, uma coisa que não tem volta, certo? Vai acontecer, então, assim, mas é importante, né, gente? Vai ser um divisor de águas para o nosso querido serviço público, né? Não é? Mesmo sendo muito complexo, de primeira mão dá para, assim, dizer isso, mas ele não é. Certo? E eu tenho testemunho e posso afirmar de que a mesma coisa aconteceu com todas as empresas
tem esse sentimento, tinha esse sentimento como vocês têm hoje. E eu, assim, não tiro isso de vocês. Mas o meu papel é de que conscientizar, e tudo que foi possível simplificar, a gente simplificou, sempre se colocando no lugar de vocês, não é? E quantos ganhos nós teremos com essa implantação desse grande projeto e-social, ok? Muito obrigada a todas, certo? Eu achei que não vinha ninguém. Ontem o chopinho estava bem gelado, pensei, todo mundo vai ficar dormindo. Mas que nada, certo? Muito obrigada pela presença e continuamos firmes e fortes, né? Afinal, nós somos todos somos colegas, não é? Independente da esfera, se é municipal, estadual ou federal, nós somos todos servidores públicos, não é?